Olá, sou o Glauco do Pé de Figo. Meus amigos, minhas amigas, eu gostaria de continuar com vocês o nosso bate-papo lá sobre a jornada do ser, destino e liberdade, que a gente tem o desejo de mostrar aqui o nosso trabalho e mostrar onde é que a gente atua, em que campo do conhecimento a gente atua. Bom, a gente começou a falar do, do ascendente, né, que representa a nossa fachada, como é que as pessoas nos veem, nosso corpo, como é que a gente também tem, qual é a impressão que a gente tem do mundo. A gente falou da Casa 2 sobre os valores, então os valores aqueles que a gente interpreta da leitura que as pessoas fazem da gente, se elas nos valorizam, e os valores que a gente tem interno, aquilo que rege a gente, que a gente vai começar a definir o que, que a gente valoriza no mundo e qual vai ser essas coisas que vão impulsionar a gente para o mundo, o que nós vamos atrás no mundo. Aí hoje nós vamos falar da casa 3, que é a casa de Gêmeos, né? Que é uma casa voltada para o conhecimento, o saber, aquele período da existência, que é onde a gente é criança, aquela nossa infância, quando a gente começa a dar os passos, que a gente começa a brincar, a gente começa a ter um pouco mais de liberdade, a gente brinca com os irmãos, a gente brinca com os vizinhos, aquele núcleo mais próximo que a gente tem e a gente começa a ter os aprendizados da vida a partir dessa interação. Então, a casa 3 ela representa essa interação e os aprendizados práticos que a gente tem da vida e quais serão as interpretações que nós vamos dar a essas experiências, porque elas vão ser profundas e vão ser permanentes na nossa vida, apesar da gente não compreender muitas vezes isso. A casa 3 ela é regida por Gêmeos, que por sua vez é regida por Mercúrio, e que é um deus romano, e tem seu similar grego chamado de Hermes, que dá origem à palavra hermenêutica, que quer dizer interpretação, como a gente interpreta um texto, como a gente interpreta um acontecimento, né? Que é a forma com que a gente faz a leitura, de um modo geral, das coisas do mundo. Então, essa é a hermenêutica que deriva dessa característica do deus Hermes, porque o deus Hermes é um deus que ele é o mensageiro dos deuses, ele tinha livre acesso ao Olimpo ou ao submundo, então ele é um Deus que leva a mensagem de um lugar a outro, e isso representa aqui a dualidade do signo de Gêmeos, que representa a luz e a sombra da gente. Se a gente for pegar e entender uma criança, né, já que nós estávamos nos referindo a esse período de existência, uma criança, ela consegue expressar essas duas facetas dela, porque ela ainda não tem uma linha moral e ética ainda definida dentro dela, então ela expressa muito mais facilmente a sua própria natureza, e a gente consegue ver nas crianças a sua natureza ali com facilidade nas interações que ela tem, mas o que vai acontecer nesse período é que os pais podem impor limites, às vezes excessivos, a essa natureza, ou não impor limite algum e essa natureza exacerbar, e a gente vê aí as consequências disso no mundo adulto. Então, a casa 3 ela é uma casa onde a gente, quando a gente quer saber determinadas coisas que já caíram no esquecimento de um adulto, mas que estão ainda vivos ali, experiências vividas, às vezes de repressão, às vezes de sucesso, às vezes outros tipos não tão interessantes de experiência que acontece ali dentro, né? Porque o Mercúrio ele leva muito facilmente nesse período uma experiência que não sabe ser bem interpretada ainda pela criança, lá para aquele submundo nosso que é chamado de inconsciente, fica guardada lá profundamente, mas agindo no nosso ser, né? E aí a gente não, sem saber, a gente está manifestando determinadas coisas a partir dessa crença inconsciente, como a gente falou no outro vídeo. O nosso trabalho no Pé de Figo tem muita relação com isso. Nós não somos psicólogos, mas o que o Pé de Figo se propõe a fazer
interpretar e ajudar as pessoas a interpretarem as suas existências a partir da astrologia e a partir dessa interação com a vida. A gente acredita que a vida ela é viva, que ela é a manifestação dos arquétipos, e os nossos arquétipos em contato com outros resultam em questões que às vezes a gente sabe administrar e a gente dá conta daquilo e aquilo se resolve. Muitas vezes a gente não consegue administrar aquelas questões e a gente leva lá para o nosso inconsciente e isso fica lá como algo que não está bem digerido, né? A gente já comeu, mas a gente continua às vezes se sentindo mal com aquilo, ou aquilo dando efeitos que não são benéficos à nossa existência, mas a gente já não lembra mais, a gente já não sabe mais como aquilo aconteceu. Então, revisitar esse período, porque a gente tem na astrologia essa casa que nos dá direção para compreender esse fenômeno, é uma fonte de, muitas vezes, de libertação, ou até, como eu já vi aqui nas minhas experiências, de você buscar um recurso que você já tinha esquecido que tinha, entendeu? Nós podemos falar disso num outro vídeo, mas a ideia aqui é falar sobre a casa 3 dessa relação da natureza da gente com essas experiências vividas e como isso nos traz resultantes. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de dar o like e agradeço aí por sua atenção. Um abraço.